Atenção, atenção, para tudo nesse momento. Algo absolutamente chocante acaba de acontecer no coração do poder político brasileiro. E se você acha que já viu escândalo antes, segura o que vem agora, porque o jogo acabou de escalar para o nível extremo. Imagine um ministro do Supremo Tribunal Federal prestes a ver a sua carreira, sua reputação e possivelmente sua liberdade despencar num único segundo. Esse não é roteiro de filme, isso está acontecendo neste exato momento no Brasil. Estamos falando de Alexandre de Moraes. Sim, ele mesmo. Alexandre de Moraes, investigado, acusado e preso a qualquer momento. Preste atenção, porque tem uma bomba que foi confirmada agora. Tudo isso depois de um escândalo bilionário envolvendo o Banco Master. E agora novas informações urgentes acabam de explodir no cenário e no judiciário. Você vai ver aqui que o cenário é assustador. Nas últimas horas, os corredores do Congresso transformaram-se em um verdadeiro campo de batalha institucional. Senadores oposicionistas protocolaram um pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli por sua atuação no caso Banco Master. E ele não está sozinho nessa tempestade. E se isso já não fosse explosivo o suficiente, um inquérito sigiloso agora envolve diretamente Moraes e sua família, com a imprensa revelando que o escritório de sua esposa tinha um contrato gigantesco com o Banco Master e após esta informação vazar, algo acaba de acontecer e tem intervenção de fora. O lugar onde isso está, meu irmão, é apenas a metade, porque tem uma nova parte que foi divulgada agora e a mídia tradicional não está comentando sobre isso. O silêncio é absoluto, tá? O STF, a corte mais alta do Brasil, que deveria ser a guardiã da lei, mas hoje ele está no epicentro de uma crise de credibilidade que ameaça derrubar magistrados e desestabilizar a própria estrutura do Estado. Senadores acusam que Toffoli teria agido em benefício de interesses suspeitos no caso, indo além dos poderes que a Constituição lhe confere, promovendo atos que agora estão sendo interpretados como violação gravíssima de responsabilidade institucional. E como se isso não bastasse, Moraes abriu um outro inquérito para investigar suposto vazamento de dados de ministros. No meio de toda essa confusão, isso acende ainda mais o debate: proteção interna ou tentativa de controle de danos? Essa não é apenas outra notícia de política, é um terremoto que pode alterar o destino do Brasil político e jurídico nos próximos dias. E você precisa entender o tamanho disso. O escândalo do banco, que já abala o STF e ameaça influenciar até eleições desse ano, pedidos de impeachment que estão ganhando força no Senado e não são mais mera retórica, são fatos. Senadores, partidos e figuras públicas estão exigindo CPI e responsabilização imediata. E no centro de tudo isso estão nomes que até ontem pareciam intocáveis, agora sob fogo cruzado. Imagina só, o ministro que dava ordens agora enfrentando a possibilidade concreta de ser alcançado pela lei que ele mesmo ajudou a interpretar e defender por anos. O que era poder absoluto pode virar vulnerabilidade absoluta e tudo pode acontecer a qualquer minuto. Então, preste atenção aqui, tem uma matéria na tela para rodar para você. Eu peço que você preste total atenção nesse momento. O deputado Gustavo Gaia vai revelar uma bomba aqui agora, tá? Uma bomba que acabou de vazar, acabou de explodir. Eu quero pedir para você já deixar o seu like aqui agora para podermos seguir com o nosso vídeo. Vamos lá, preste atenção aqui, ó. Gente, que lambança que é essa? Vocês estão acompanhando, obviamente, esse escândalo, pelo menos partes, né, do que sai na imprensa, desse escândalo envolvendo o Banco Master, Vorcaro e uma tal de uma milícia digital que recebia comandos para defender o banco, atacar o Banco Central e atacar figuras que estavam denunciando esse escândalo, como até mesmo alguns jornalistas da Rede Globo. Bom, o que acontece? Saiu essa denúncia, Vorcaro imediatamente já mandou um ofício para o Dias Toffoli, sem ser pedido.
Curioso, né? O Dias Toffoli, que colocou tudo em sigilo, que blindou tudo, que proibiu novas diligências da Polícia Federal. Vorcaro, lembrando, estava entrando num jatinho para fugir do Brasil, foi solto, tá na casa dele. E aí depois disso surge essa tal milícia digital. O curioso é que qualquer assunto de milícias digitais deveriam diretamente ir para a mão do Alexandre de Moraes, que está acusando metade do Brasil de fazer parte de uma milícia digital já tem aproximadamente 6 anos e não conseguiram até agora provar nada no inquérito, que é o inquérito das fake news e das milícias digitais. Bom, saiu isso aqui no Jornal Nacional ontem, presta atenção. Defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, enviou ao Supremo Tribunal Federal um documento em que nega envolvimento dele em ataques coordenados nas redes sociais contra o Banco Central. A Polícia Federal começou a investigar pagamentos milionários para influenciadores digitais com o objetivo de desacreditar a atuação do BC no processo de liquidação do Master. Diante das acusações de irregularidades, a defesa de Vorcaro decidiu apresentar as alegações do dono do Master antes de qualquer solicitação. Essa parte é curiosa. Antes de uma solicitação, ele já mandou para o seu colega Dias Toffoli, que viajava com ele, que fazia palestras com ele, que ele pagava jantar. O documento foi encaminhado ao ministro... Cara, é muito escrachado. Dias Toffoli, relator do inquérito que investiga fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília. Os advogados pediram inclusive a abertura de uma investigação sobre a propagação do que consideram fake news contra o banqueiro. Agora eles querem investigar quem está denunciando o calote do Banco Master. Lembrando, a advogada deles é a esposa do Alexandre de Moraes, que recebia 3,6 milhões por mês. Mas hoje, em entrevista à jornalista Andréa Sadi, do Estúdio I, na Globo News, o influenciador e vereador do PL da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, disse que foi procurado por uma agência que ofereceu uma proposta milionária em troca de publicações em defesa do Master. Segundo Rony Gabriel, o contato com ele foi feito por André Salvador, um dos sócios da agência que teria sido contratada por Vorcaro. Fizemos uma reunião, via aplicativo de vídeo, e nessa reunião ele trouxe que se tratava de um reposicionamento de imagem. Eles eram uma empresa de reposicionamento e contenção de crises, de imagem, assim por diante, e que se tratava de Daniel Vorcaro, se tratava do Banco Master. Isso ficou claro na reunião. E diante disso, eles queriam que fizessem vídeos no sentido de descredibilizar o Banco Central para dar a entender... Fazer exatamente o que o STF está fazendo e o Tribunal de Contas da União. Então, vamos lá. Em poucos meses de investigação já se descobriu toda a estrutura dessa milícia digital, realmente financiada pelo Banco Master, que tinha a intenção, a mesma coisa que o Tribunal de Contas da União e o STF estão tentando fazer. Olha que curioso. Aí o STF vai investigar agora o banco por estar pagando pessoas para falar o que o STF e o Tribunal de Contas da União estão fazendo. Bom, como se isso não fosse bastante, saiu a matéria agora no Estadão, que é essa aqui, ó. PF tem indícios no celular de Vorcaro de que ele ordenou ataques virtuais de influenciadores. Ação nas redes pode ser objeto de novo inquérito da Polícia Federal. Defesa do banqueiro não se manifestou. Manifestou, sim. Eles se manifestaram mandando diretamente para o Dias Toffoli. Agora, vou pegar um pedaço da matéria aqui, ó. Gabinete do ódio de Vorcaro obriga Lula a quebrar silêncio no caso do Mascar, afirma Rosian. A Polícia Federal tem indícios de que o banqueiro, o Daniel Vorcaro, foi quem ordenou diretamente os ataques virtuais de influenciadores para defender Banco Master, ataque a autoridades públicas e até mesmo criticar jornalistas. Na análise inicial que os investigadores estão realizando nos telefones celular do banqueiro, apreendido em 17 de novembro, no momento da sua prisão, a Operação Compliance Zero, foram encontrados diálogos dele ordenando a realização desse tipo de ação. Procurado, a defesa de Vorcaro não se manifestou. Que ele estava ordenando. Imagina, são 6 anos de investigação da tal inquérito das fake news e das milícias digitais, e eles nunca encontraram uma frase ordenando um grupo de pessoas a fazer alguma coisa. Uma. Foram centenas de celulares apreendidos, pessoas foram presas, casas sofreram busca e apreensão, redes sociais foram derrubadas, multas foram decretadas e não encontraram nada que envolvesse dinheiro, pagamento, ordem centralizada, nada. Tudo acontece com a viralização das redes sociais. Em 2 meses, nesse caso, eles já descobriram todo o sistema. E, curiosamente, esse sistema
está pagando pessoas para falar exatamente o que o STF quer e o que o Tribunal de Contas quer. E aí quem que vai investigar? O STF. Desculpa. Esse escândalo do Vorcaro, cara, tá expandindo, tá se ampliando a cada dia. É uma coisa espetacular. Já pegou ministros do STF, ministros do Tribunal de Contas da União, influenciadores das redes sociais. E agora a esquerda tá saindo em defesa do banco. Olha que curioso. A esquerda, gente, tá saindo em defesa do banco. Como é que pode uma coisa dessa? Aquela Gabriela Priori fez vídeo defendendo o Banco Master. Cara, é surreal isso aqui. Mas é o que a gente tem a ferramenta que nós temos hoje em dia para escancarar a podridão da engrenagem do sistema no Brasil. E quem diria, hein? O epicentro disso tudo é um banco que até alguns meses atrás a gente nem sabia que existia. Mas tá aí. Obrigado, Daniel Vorcaro. Na minha opinião, Vorcaro, bota a boca no trombone e explica pro Brasil o que era aquele contrato de 129 milhões que, curiosamente, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, colocou em sigilo as conversas dele com Alexandre de Moraes. O Brasil precisa saber. Eu acho que se você fizer isso, a gente resolve o problema do Brasil nesse ano. Esse ano a gente resolve o problema do Brasil. E quem sabe, fazendo uma delação premiada, você não pode sair rapidinho também. Explosivo. Alexandre de Moraes reage a escândalo do Master com um novo inquérito. Estamos ferrados. Gente, para tudo o que você está fazendo, porque essa notícia é explosiva de verdade. O ministro Alexandre de Moraes, cheio de medo, de raiva, ele está revoltado com as cobranças da imprensa sobre aquele contrato. Aquele de 130 milhões de reais da sua esposa com o Banco Master, e agora ele quer ir para cima de todo mundo por causa disso. Eu vou te explicar agora o que o Moraes quer fazer, por que isso é absolutamente ilegal para variar e qual que é a razão secreta dessa nova reação explosiva do Moraes. Bora então aqui direto para o primeiro ponto com essa notícia absurda que saiu no Poder 360. STF suspeita que COAF e Fisco quebraram o sigilo de ministros. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, cogita abrir um inquérito, gente, mais um, se preparem, para investigar uma possível quebra de sigilo fiscal de ministros da Corte, protagonizada pela Receita Federal e pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O Poder 360 apurou que a violação das informações bancárias poderia ter atingido ao menos 2 ministros, embora a suspeita seja generalizada a respeito de todos. Gente, é claro que os ministros atingidos vão dizer isso aqui, que a suspeita é generalizada sobre todos. Por quê? Porque eles querem fechar com corporativismo o Supremo em proteção aos dois, dizendo que qualquer ministro pode ser atingido por isso. Agora a questão aqui é que Moraes imagina que pode ter sido alvo de uma investigação por servidores da Receita Federal ou do COAF e que os servidores que realizaram essa suposta investigação tenham vazado o resultado para a imprensa. Por que o Moraes desconfia disso? Por causa desta notícia aqui, que foi publicada pelo Lauro Jardim no jornal O Globo, dando conta de que o patrimônio da esposa do Moraes explodiu, saltou mais de 232% em um único ano. Esse tipo de informação sobre evolução patrimonial é tipicamente algo que consta em relatórios de inteligência financeira do COAF, ou ainda que consta nos sistemas sigilosos da Receita Federal. E é por isso que o Alexandre de Moraes desconfia que tenham vazado, ou do COAF ou da Receita, informações sigilosas sobre ele e a família. A reportagem do Poder 360 corrobora isso, confirma isso. Dá uma olhadinha aqui comigo. Nas últimas semanas, dados pessoais dos ministros ou dos seus familiares passaram a ser citados em reportagens na mídia. No caso de Alexandre de Moraes, houve a divulgação do contrato da sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master, no valor total de 131 milhões de reais em 3 anos. Gente, isso aqui não saiu da Receita ou do COAF. Essa parte específica aqui saiu da polícia, porque teria sido encontrado esse contrato dentro do celular do próprio Vorcaro. Mas vamos lá, claro que interessa pro Alexandre de Moraes e por Toffoli fecharem todas as brechas, e aí dá para compreender o foco deles no COAF ou na Receita, porque o COAF e a Receita poderiam começar investigações autônomas contra eles com base naquilo que saiu da mídia. Então, eles já conseguem barrar a investigação da PF, porque eles controlam como ministros, uma investigação contra o ministro teria que tramitar o próprio Supremo, e eles querem fechar as brechas que existem na Receita e no COAF. Segue lá, O contrato em si
ele não contém dados sigilosos, mas houve também a divulgação de detalhes do funcionamento financeiro do escritório da Viviane, que podem ter sido extraídos do COAF ou da Receita Federal. Isso diz respeito àquela outra matéria que eu mostrei para vocês, com as informações aqui da evolução patrimonial da Viviane Barsi Moraes. Gente, só que essa justificativa aí que o Moraes está usando é absurda para abrir esse inquérito, por vários motivos. Primeiro, é uma justificativa completamente hipotética, porque não tem comprovação real nos fatos e evidências. É apenas uma especulação da cabeça do Moraes. Segundo, auditores da Receita e servidores do COAF, eles não têm foro privilegiado no STF, ou seja, o foro é completamente irregular. Se ele quer que seja investigado, ele que representa uma peça para a Polícia Federal e para um juiz da primeira instância. Terceiro, o Moraes não tem competência nenhuma para mandar abrir esse inquérito, muito menos por iniciativa própria, de ofício. Isso é algo que cabe ao juiz da primeira instância. Quarto, Moraes, como uma suposta vítima aí desses vazamentos, é claro que ele não pode ser o juiz e o relator desse caso. Isso é completamente irregular. O juiz que tem furtado um carro, uma moto, uma bicicleta, não pode ir lá instaurar uma investigação contra o suspeito. Isso é ilegal, isso não se aceita em nenhum país do mundo. Nem em ditadura se aceita isso. Claro, gente, que o Moraes não liga para nada disso, né? Inclusive, eu não duvido nada de que essa informação tenha acabado na imprensa aqui, ó, com uma forma do Moraes e o STF testarem a temperatura e ver se vai causar uma indignação na imprensa e na sociedade muito grande. Se não tiver uma grande indignação, aí eles podem ver isso como um sinal verde para eles avançarem. Ou melhor, eles podem ver isso como um conforto para eles avançarem, um sinal vermelho. Vamos ser mais exato aqui, para que eles possam seguir em frente com mais essa ilegalidade. Sem falar, além do mais, que abriu um inquérito para investigar informações que foram parar na imprensa sobre o escritório da sua própria esposa, é um completo desvio de finalidade. E quem tem um componente claro aí, quem olha esse caso, vê que tem aí um componente claro de vingança e de retaliação. E isso torna tudo que eu mencionei para vocês ainda mais ilegal, mais esdrúxulo, mais absurdo. Tudo isso mostra como Moraes, ele está com raiva e ele está com medo, porque a cada dia ele sangra mais na imprensa. Olha só essa nova informação aqui que foi trazida pela Malu Gaspar na coluna dela aqui do Globo. Dá uma olhadinha aqui comigo. Apesar da previsão expressa no contrato milionário firmado pela advogada Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master, o trabalho da mulher do ministro Alexandre de Moraes é desconhecido em pelo menos 3 dos 4 órgãos do Executivo onde ela supostamente deveria atuar: o Banco Central, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e agora também a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. Gente, a mulher do Moraes, ela tem um contrato de 130 milhões de reais com o Master e aparentemente não prestou nenhum serviço para ter recebido esse valor. O Master está enrolado em uma das maiores investigações criminais da história. Hoje deve ser a maior investigação da Polícia Federal atualmente, a mais relevante. E segundo a imprensa, o próprio Moraes atuou junto ao Banco Central e à Polícia Federal para pressionar em favor do Master. Como que não se investiga um caso desses? Como? Nesse sentido, parece que o Banco Master não era um banco, mas era uma instituição de caridade. Ele quis, talvez, doar esse valor milionário para o escritório da advocacia da esposa do Moraes, para que ele não prestasse nenhum serviço para o banco. Imaginem a Receita Federal e o COAF olhando tudo isso em qualquer outro caso. Imagina essa conversa entre os auditores. Nossa, quase 4 milhões de reais por mês para esse escritório da advocacia representar esse banco enrolado em fraudes? Isso está muito acima da média, né? Mas aí o outro pergunta, mas o escritório é grande? Não. Mas ele então representou o banco onde ele deveria, em vários casos, milhares de casos? Não. É normal, né? Deixa pra lá. Consegue imaginar uma coisa dessas? E olha, gente, para finalizar, eu vou te contar qual que é a razão secreta do Moraes para abrir esse novo inquérito. Só que eu queria, antes disso, agradecer você, por você deixar o seu like, dizer que esse conteúdo é legal, é relevante, por você ter se inscrito no canal, ativar o sininho. Isso é muito importante para fazer a nossa voz conjunta chegar mais longe e a nossa comunidade, que busca verdade, justiça e liberdade, crescer. Sabe qual que é a razão disso tudo? Sabe por que Moraes está abrindo esse inquérito?
O motivo para abrir o inquérito, gente, é o de menos. O objetivo real que nós sabemos que existe é o de blindar e proteger os ministros e as suas esposas de maneira definitiva e permanente. Ou seja, Moraes afirma que os ministros do STF estão sendo atacados, que a democracia está sendo ameaçada. E assim ele consegue um novo inquérito para blindar ele mesmo, a esposa e quem mais ele quiser. Nós estamos diante de um novo e piorado inquérito das fake news, em pleno ano de eleições presidenciais. Apertem os cintos, porque vai ser uma viagem turbulenta. A notícia do dia está em todos os jornais. O cunhado do Vorcaro foi preso tentando fugir do Brasil. Olha, o caldo está engrossando, o cerco está fechando em relação ao entorno do Vorcaro e a chance de uma delação premiada dele ou dos seus parentes acontecer e isso derrubaria a República começa a ficar bastante grande. Eu vou te contar tudo que esteve por trás dessa prisão e quais serão os próximos passos dessa história toda agora. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no canal, deixem também o seu joinha, porque assim o algoritmo distribui o conteúdo para mais pessoas e considere se tornar membro clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Muito bem, olha só, esse cunhado do Vorcaro, ele foi preso na Operação Compliance Zero, é a segunda fase da operação. A primeira prendeu o próprio Vorcaro, agora a segunda chega no cunhado do Vorcaro e, claro, busca fazer com que todos os investigados, né, nessas fraudes do Master sejam alcançados pela polícia. Então, se ele estava tentando fugir, claro, a Polícia Federal foi lá e pegou-o, porque assim ele não se torna mais alguém inalcançável durante as investigações. Algo que aconteceu, inclusive, ontem com o Lulinha. O Lulinha saiu do país e com isso está inalcançável. Nem a CPMI, nem as investigações sobre ele podem mais alcançá-lo. Então, deixaram escapar o Lulinha, mas pegaram o cunhado do Vorcaro. E ele estava indo para Dubai. Curiosamente, sabe quem também estava indo para Dubai quando foi preso? O próprio Vorcaro. E por que essas pessoas estavam indo para Dubai? Por que eles gostam tanto de Dubai? Porque Dubai é um paraíso fiscal. Dubai tem uma transparência financeira muito baixa. Curiosamente, só para vocês entenderem, não estou insinuando nada, mas apenas levantando um fato, sabe quem no Réveillon também foi para Dubai? Uma pessoa que o nome começa com M e termina com Horais. Moraes foi no Réveillon também para Dubai. Apenas um fato, não estou dizendo absolutamente nada. Bom, o fato é que nós temos aqui, como eu mencionei, o caldo engrossando. Parece que vai ficando insustentável, né, suportar daqui para frente, né, esse caso Master sob total sigilo. Vai ficando insuportável para todo mundo, né, que o caso do Banco Master não esteja aos olhos da imprensa, seja ignorado pela Polícia Federal, seja soterrado pelo Toffoli, como se tentou até agora, seja desviado dos nossos olhos pelo TCU, como também se tentou, seja simplesmente desliquidado o banco, e ao ser desliquidado, é como se um crime de assassinato deixasse de existir, porque a vítima voltou à vida. Se o banco volta à vida, não tem crime, e com isso eles liquidariam a todos nós ao desliquidar o banco. Então isso cada vez vai ficando mais difícil e a chance de uma delação ocorrer vai aumentando. Pega um parente, pega outro parente, pega um, pega outro, daqui a pouco alguém fala, daqui a pouco alguém não se segura, daqui a pouco o Toffoli não consegue conter tudo e todos. O STF não consegue segurar tudo, o TCU, enfim, os tribunais, as pessoas envolvidas nisso não vão conseguir segurar essa história para sempre longe dos nossos olhos. Alguém falará, seja no processo, ou se não quiserem, se os julgadores não se interessarem, falarão a imprensa. Vai acabar acontecendo mais hora, menos hora. Agora, uma coisa curiosa, né, nesse caso é que
o parente do Toffoli era sócio de um fundo ligado ao Master. A esposa do Moraes era sócia de um escritório que ia receber 129 milhões. O parente do Vorcaro está no meio desse rolo. E ainda dizem no Brasil que empresas familiares não dão lucro. Olha, os empreendimentos familiares, pelo menos dessas pessoas, vão de vento em popa. Não tem coisa melhor e mais lucrativa. Vamos aguardar os próximos passos, porque, como eu disse, pode resultar em uma delação. Se acontecer, cai a República. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, a situação de Bolsonaro está de tal forma preocupante, inclusive também por causa do barulho do ar-condicionado central, que está junto a solitário onde ele está, bem diferente do outro presidente lá em Curitiba, né, que era espaçosa, era ao mesmo tempo ponto de reunião política, academia de ginástica, alcova, manifestações lá fora. Bolsonaro está isolado e sozinho. Dona Michele, que pode visitá-lo, o encontro é numa outra sala, porque ali nem cabe gente. Ele teria que fazer fisioterapia, eu não sei como faz. O Carlos botou uma foto de o pai vomitando. Mas, enfim, por causa disso, o deputado Osmar Terra, que sempre foi MDB, agora é PL, Rio Grande do Sul, já foi secretário de saúde no Rio Grande do Sul, foi ministro no governo Bolsonaro, e outros deputados estão assinando uma moção que é prevista no regimento interno, fazendo com que a Câmara dos Deputados, através de uma moção, se dirija ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário, pedindo providências em benefício da integridade do preso, dizendo, inclusive, que seria necessário um mínimo de humanidade para considerar isso. O Eduardo, lá nos Estados Unidos, postou que o Maduro está em condições melhores, e ele está num presídio federal duríssimo. Bom, veja só, né, a gente vendo tudo isso, e não é só a situação de Bolsonaro, né? Todo mundo que foi condenado aí, tem gente condenada de 12 a 27 anos, mais de 3 centenas de pessoas, por manifestações. Claro que não por manifestações, mas oficialmente por destruir patrimônio público, fazer uma tentativa de golpe armado. Não. Eu fico pensando hoje, a Venezuela, embora tenha detido lá uns adolescentes que estavam festejando a prisão de Maduro, mas soltou mais de uma centena de presos políticos. Dizem que o Ortega, também assustado, lá na Nicarágua, está soltando presos políticos. No Irã, amanhã, quarta-feira, pretendem enforcar o primeiro manifestante. Manifestante político. Mas já mataram uns 2.000. Né, diante das manifestações do povo que quer democracia e fim do regime ditatorial teocrático. Aí eu pergunto, né, fiquei me perguntando, com que o Brasil hoje está mais parecido? Já não é tanto com a Venezuela, né? Pois é. Falar nisso, o ministro Moraes autorizou o general Mário Fernandes, autor daquela ficção Punhal Verde e Amarelo, que está preso no Comando Militar do Planalto, cumprindo pena de 26 anos, se não me engano. 26. Autorizou a trabalhar na revisão de produtos literários e doutrinários da Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército Brasileiro e do Centro de Doutrina do Exército Brasileiro. Bom, falei em Supremo, caso Master, sigilo, Toffoli. Hoje eu vi um editorial no Estadão, editorial muito firme. O título do editorial é o editorial principal do Estadão, que é um dos principais jornais do país. O Supremo não é o foro do caso Master. Esse é o título. E mostra Dias Toffoli no centro de tudo, né? Que o jornal considera um grande erro. E termina dizendo que princípios constitucionais ficam relativizados quando em jogo interesses muito poderosos. É aquele sigilo, tirou da primeira instância, ficou com ele e botou sigilo em tudo.
O ministro Moraes está percebendo que está se repetindo o que aconteceu lá atrás, quando começou, e foi por isso que começou o inquérito do fim do mundo. Vazamento de movimentações financeiras altas de familiares, de parentes. Diz a notícia de 2 ministros do Supremo, qualquer um adivinha, né? Pelo COAF, aquele comitê que, para evitar lavagem de dinheiro e sonegação, controla grandes movimentações. Moraes abriu um inquérito para apurar isso. Da outra vez, foi punido o auditor do COAF por causa disso, por ter vazado dados da mulher de Toffoli, algo assim. Só que quando uma CPI pede, o COAF tem que mostrar, né? Mas não é só isso. Eu vejo que o meu amigo e colega de muitos anos, Merval Pereira, que foi editor-chefe do Globo, que estamos juntos, estamos coincidindo, né? O Merval hoje escreveu no Globo que querem abafar o escândalo gigantesco do Master, porque as instituições não aguentariam. As instituições, Congresso, Supremo. Ao contrário, né, a gente acha que só a transparência pode esclarecer, pode limpar a alma do brasileiro, que ficou com o Lava Jato trancado aqui. A gente pensou que era fim da impunidade, não foi, né? Voltou tudo. Porque é preciso conhecer quem são essas pessoas. Todo mundo já percebeu, né? Que não tem formação de casa, de berço, de princípios, de ética, né?